grande mesmo uma fazenda, cujo nome Fazenda Roma. Na época não existia assim não existiam muitas estradas e nem muitos moradores também. Eram moradores assim, zonas mais esparsas, grandes propriedades, fazendas. E aqui nos arredores de São Roque, uma das grandes propriedades era a Fazenda Roma. Os moradores, vamos dizer assim, que ficavam assim à margem, ficavam assim, moravam próximas a essa grande fazenda, usavam um trecho dessa fazenda para caminhar horas até chegar à cidade. Iam para a cidade de São Roque, principalmente em finais de semana, para comprar mantimentos, para fazer compra nos armazéns de secos e molhados. Então eles iam para a cidade ou no final de mês ou no final de semana. Muitos iam no final de semana, outros iam no final de mês. Então eles passavam pela Fazenda Roma, eles cortavam um trecho que economizava um tempo grande. Porque se eles não fizessem aquela travessia, se eles não cortassem ali a fazenda, eles tinham que dar uma volta muito grande, uma volta enorme. Então, olha, na época não existia, não tinha muitas estradas e muitos moradores, né, que moravam ali na roça, em diversas propriedades, quando queriam, precisavam ir para a cidade, então tinham que caminhar horas e cortavam pela fazenda. Eles iam para a cidade, principalmente nos finais de mês e semana, fazer suas compras, e a rotina dessas pessoas era cruzar a Fazenda Roma. Num certo ponto da fazenda, se cruzava por ela para se encurtar o caminho, para se ganhar tempo. Nesta fazenda existiam muitas plantações, mas também tinha uma área de pasto, gado, cavalo, fazenda enorme, muitos hectares. E para aqueles moradores, o único caminho que tinham para chegar à cidade, quer dizer, se fosse fazer outro caminho, ia dar uma volta que ia demorar mais umas 2 horas. Então, o que eles faziam? Eles cortavam por dentro da fazenda e aí ficava mais perto. Esse era o único caminho que existia. Cortar pela fazenda. Porque do contrário, tinha que dar uma volta enorme. E assim foi por vários anos. Até que o dono da fazenda, um senhor que já estava muito velho, já estava muito cansado, já não tinha mais condições de tomar conta daquela fazenda, ele vendeu a fazenda. E vendeu a fazenda para uma pessoa chamada Antero. O senhor Antero foi o comprador daquela grande fazenda, a Fazenda Roma. O novo dono, o seu Antero, um homem de estatura média, atarracado, ranzinza, de poucas palavras, observando aquelas pessoas que cruzavam a sua fazenda para chegarem à cidade, ele não gostou. Durante muitos anos, o povo cruzava por ali. O antigo fazendeiro, o proprietário, não fazia questão. Ele sabia das dificuldades. E se não fosse pela fazenda dele, a volta que o povo tinha que dar. Naquele tempo, este novo, o seu Antero, ele observando as pessoas cruzando a propriedade dele para chegarem à cidade, ele não gostou. Ele não gostou e foi taxativo. Ninguém mais passa pela minha fazenda. Ninguém mais invade a minha propriedade. Ninguém mais cruza a minha propriedade. E decidiu que os moradores não deveriam mais atravessar a sua fazenda, recém-adquirida, recém-comprada, e reuniu inclusive os capangas e disse para os capangas: de hoje em diante, todos estão proibidos de usarem a minha propriedade, a minha fazenda como caminho. Se eu pegar um que seja, vai ver comigo. Quem quiser que dê a volta para o outro lado. Fiquem de olho. Não deixe ninguém passar. Se insistirem, metam a garrucha neles. Em outras palavras, meta a bala.
Em outras palavras, é que dizer isso. Meta a garrucha neles, metam bala neles. Todos ficaram sabendo da decisão do seu Antero. Puxa, todos lamentavam. Quer dizer, aquele caminho encurtava tanto para ir à cidade. Era quase a metade. Se tivesse que contornar a fazenda, uma volta de quase 2 horas. Puxa vida, hein? Até tentaram falar com o seu Antero. Com ele não tinha conversa. A propriedade é minha. A fazenda é minha. Acabou. Eu comprei e paguei. Não quero ninguém cruzando a minha fazenda para ir para lugar nenhum. Conhecendo a fama do velho ranzinza, passaram então a evitar cruzar a fazenda. Passaram então a não cruzar a fazenda. Mas um certo dia, uma senhora já de idade, viúva, Dona Lídia, que também costumava fazer aquele caminho por dentro da fazenda, ela tinha um filho único, um único filho, o Pedro. E naquele dia, Pedro começou a passar mal. Foi durante o dia todo. E quando caiu a noite, ele piorou. O que fez a Dona Lídia? Desesperada, sem saber o que fazer, preparou o único cavalo que eles tinham. O único cavalo. Com muito sacrifício, ajudou o seu filho, que estava mal mesmo, a montar no cavalo e saiu em busca de ajuda rumo à cidade. Vendo a situação piorando cada vez mais, resolveu arriscar a cortar por dentro da cidade, por dentro da fazenda. Pois assim ela ia ganhar um bom tempo. O menino está mal, o rapaz está mal, o filho dela, filho único, está mal. E ela então falou, se eu for fazer a volta, não vai dar. Então eu vou cortar o caminho que sempre fizeram, e que estava proibido de fazer desde então que o seu Antero comprou a fazenda. E ficava a capanga de olho para não deixar ninguém passar. Mas nesse dia, quer dizer, nesse começo de noite, ela desafiou, ela se arriscou. Vendo a situação do menino, do rapaz, do filho cada vez pior, resolveu arriscar a cortar por dentro da fazenda, pois assim ela ia ganhar pelo menos 1 hora no tempo. Quando Dona Lídia, puxando o cavalo com seu filho doente em cima, passando mal, quase desfalecido, ele já está na metade, ela já está na metade da fazenda, ela já está da metade para o fim. Ela ouve uma voz. O que essa lazarenta está fazendo em minha propriedade? O que essa lazarenta está fazendo na minha fazenda? Ela não parou. Não tinha o que explicar. Ela sabia que estava proibido e, de fato, a propriedade é do homem. De fato, ele é o dono, mas na situação em que estava, ela tentou correr o risco de atravessar. E ainda porque estava noitinha, ele insistindo, por acaso a senhora é surda? Está me ouvindo? Por acaso a senhora é surda? Mas o que fazer? O seu filho mal, ela desesperada. Ela continuou andando, quer dizer, não vou nem parar, não tem explicação. Seu Antero, por sua vez, em cima do seu cavalo e com 2 capangas do lado, com um laço de corda da mão, passou à frente da Dona Lídia e disse, ou a senhora volta agora, ou eu derrubo seu filho do cavalo com esse laço, com essa corda. Ou a senhora volta já. Ou a senhora volta já, ou eu derrubo seu filho do cavalo. Essa propriedade é minha, eu não admito ninguém invadir minhas terras. Ah, mas não quero, não tem mais nem medo. Volta já. Ou eu derrubo seu filho do cavalo com essa corda, com esse laço. Ela não voltou. Ela sabia a situação do seu filho. O seu desespero em salvar o seu filho falou mais alto. Não vais voltar não, sua desgraçada? Não vais voltar não? Então você vai ver o que acontece com quem me desobedece. Não vai voltar mesmo? Então você vai ver com o que acontece com quem me desobedece. E sem hesitar,
Seu Antero dá uma certa distância de Dona Lídia, que está puxando o cavalo com o filho em cima. O filho que subiu nesse cavalo, olha, só por Deus, ele está muito mal. O seu Antero então pega aquela corda, que tem um laço, e ele vai assim, olha, ele gira por cima de sua cabeça. Ele gira aquele laço por cima da sua cabeça. Ele gira e lança o laço. Laçou Pedro, que debilitado, laçado que foi pela corda do seu Antero, ele cai de cima do cavalo. O homem era bom de laço. O bom, assim, a uma distância de 100 metros, se ele jogasse o laço, ele pegava o boi. Então ele pegou, deu uma distância, lá, ó, girou e tchum, laçou o rapaz que estava em cima do cavalo doente, jogou ele para baixo. Só que na queda, Pedro cai em cima de uma pedra. Caiu de costas, bateu a cabeça numa pedra. Dona Lídia, desesperada com a atitude do seu Antero, gritava, mas de nada adiantava. Seu Antero ainda disse: isso aí é para a senhora aprender, viu? Isso é para a senhora aprender. Não me desobedece. Saiu galopando com seu cavalo e deixou Dona Lídia, ele e os dois capazes, lá com o filho agonizando. Caiu de costas, laçado que foi, pelo laço do seu Antero. Ele mesmo fez questão de laçar. Jogou, sabe, zum, já. Laçou o menino, laçou o rapaz, derrubou ele no chão. Ele cai em cima de uma pedra, agonizando. A mulher sozinha pega o filho, coloca em cima do cavalo, sem assistência, sem nenhum recurso naquela hora. Agora não tinha como ir para frente. Então o menino estava tão mal, o filho estava tão mal, que ela voltou, sem assistência, sem socorro. Por mais que ela gritasse, socorro, mas quem ia aqui atender? Ali era um lugar ermo, lugar deserto, isolado, ninguém veio socorrê-la. E ela então pôs o menino sobre o cavalo, o filho, e trouxe então ele para trás, para casa. E o filho, antes mesmo de chegar em casa, veio a falecer. A queda que ele sofreu do cavalo e sobre a pedra que ele caiu foi fatal. Quanta tristeza para aquela senhora, Dona Lídia, viúva, só tinha aquele filho, sozinha e com uma revolta imensa. Uma revolta que só Deus sabe a revolta que ela tinha no coração. Após o sepultamento do seu filho, Dona Lídia então decidiu ir na fazenda do seu Antero. Chegando lá, gritou: seu velho desgraçado, seu velho lazarento, lazarento é você. Seu Antero saiu da porta, saiu assim na porta da imensa casa da sede da fazenda, e disse: o que a senhora está fazendo aqui? Quer morrer também, é? Quer morrer também? Eu dou um jeito. Que desgraçada é a senhora. Desgraçada é você. Não me trata de você, hein? Não me trata de você. Aqui o tratamento é um pouquinho diferente. Dona Lídia então disse a ele: com essa mesma corda que você laçou meu filho como se fosse um animal, com essa mesma corda, o seu caixão há de ser amarrado. Sai daqui, sua velha desgraçada. Sai daqui, sua velha malgorenta. Eu tô falando, com a mesma corda que você laçou meu filho como se laça um animal, e derrubou meu filho e ele morreu, o seu caixão há de também ser amarrado. Cala a boca, sua velha. Vai embora daqui, aonde eu mato você também. Vou acabar te matando, desgraçada. Sai daqui, sai daqui. Se não for, você vai morrer também. E Dona Lídia se foi. Os meses foram passando. Os anos passaram. E a vida continuou. Certo dia, a notícia: seu Antero morreu. Certo dia chegou a notícia: seu Antero faleceu.
naquela época se velava os defuntos na própria casa. Era um costume velar os mortos na própria casa. E muitos foram ao velório do seu Antero, inclusive curiosos, para se certificar que aquele homem ruim tinha morrido mesmo. Você foi lá só para ver, mas morreu mesmo essa peste, morreu mesmo esse... Né? E obviamente que estava morto mesmo. Num certo momento, já a uma certa hora da noite, alguns perceberam que o seu Antero começou a inchar. A inchar. E de forma rápida, começou a inchar. E todos ali no velório passaram a comentar sobre o inchaço excessivo do seu Antero. Mas que coisa, hein? Nossa, o homem está inchando, ó, por minuto. Dali a pouco, o corpo do seu Antero já não cabia mais dentro do caixão. Começou já, sabe, forçar o caixão. E todos começaram a ficar com medo. Aqui tem alguma coisa. Aqui tem alguma coisa, não é possível. Ele incha demais da conta e rápido. Uns, inclusive, preferiram ir embora. Ir embora rapidamente. Alguma coisa está acontecendo. Ele começou a inchar demais e muito rápido. Outros ficaram para ver até onde aquilo ia. Mas cada vez o corpo inchando mais. Até que já de madrugada, os capangas lá até providenciaram rapidamente um outro caixão. Ali na própria fazenda, fizeram rápido outro caixão, porque naquele caixão já não cabia mais o corpo do seu Antero. Já estava estourando o caixão. Então fizeram outro mais rápido, sabe? Antes do dia amanhecer, já colocaram o corpo dele dentro desse novo caixão, um caixão maior. Só que daqui a pouco o caixão maior começou a ficar pequeno, porque o homem não parava de inchar. E começou a ultrapassar até mesmo esse outro caixão, esse caixão maior. Até que um dos capangas disse: olha, não tem jeito não. Não dá, não tem jeito. O homem está cada vez maior. Quando então alguém disse: não vai adiantar. O seu Antero está inchando cada vez mais. E mesmo que fizeram um outro caixão, que já seria o terceiro, não vai dar mais. Que tamanho vai ser esse caixão? O homem está cada vez... Está saindo agora, está já forçando inclusive as tábuas do caixão. Não vai adiantar nada. Foi então que o caixão começou a trincar. As madeiras começaram a estourar. Uma coisa assim, parece que do outro mundo. Ele foi ficando tão grande dentro do caixão que começou a forçar a madeira. Esse caixão, que foi feito assim meio rápido ali mesmo na fazenda, era um caixão só para acomodar o corpo, mas de repente não estava mais aguentando. E começou a estourar. E aí, chega cedo, as pessoas para o sepultamento. De madrugada, e agora o que não vão fazer? Não vão fazer. E aí o homem tá trincando o caixão, não dá para comprar, vai mandar fazer outro. Então muitos, inclusive, saíram correndo, porque o medo começou a tomar conta de todos. Foi quando alguém teve uma ideia. Gente, vamos pegar o laço do seu Antero, aquela corda do laço lá. Vamos ter que amarrar essa corda no caixão. Vamos ter que amarrar. O laço era grande. Vamos ter que amarrar, quem sabe assim, até amanhã, até amanhecer o dia, essa corda segure e suporte a força do inchaço do homem. Porque não está aguentando, o caixão vai explodir, o caixão vai estourar. Aí então alguém procurou aquela corda, aquele famoso laço. Um segurou daqui, outro segurou dali e começaram a amarrar o caixão. Começaram a amarrar o caixão com aquela corda, com aquele laço, porque o caixão cada vez estava estourando mais. Daqui a pouco vai explodir tudo. E assim o fizeram. A mesma corda que seu Antero laçou o filho de Dona Lídia, foi a que usaram para amarrar o caixão.
Lídia havia dito estava se cumprindo. No desespero, quando depois enterrou seu filho, ela foi na fazenda do seu Antero e gritou: seu velho desgraçado, o que a senhora está fazendo aqui? Quer morrer também? Desgraçada é a senhora. Com essa mesma corda que você laçou o meu filho como se fosse um animal, com essa mesma corda, o seu caixão vai ter que ser amarrado. Sai daqui, cala a boca, sua velha, vai embora antes que eu te mate também. A mesma corda, a mesma que o senhor laçou meu filho, derrubando ele do cavalo e ele morrendo. Vai ser a corda que vai ter que amarrar o seu caixão, só vai ver. E agora, no desespero, a corda, vários laços a corda, o caixão está cada vez mais forte. E a corda agora, vai, até a corda pode arrebentar. O homem está estourando no caixão. Assim que amanheceu o dia, assim que o sol brilhou, já tiveram que enterrar o corpo do seu Antero. Porque nem a corda estava resistindo mais. E quem conhece corda de laço, é uma corda muito forte. É uma corda forte mesmo. A mesma corda que ele laçou, derrubou o menino e matou, era a corda que agora teve que amarrar o caixão dele, porque ele já não cabia mais dentro do segundo caixão, que já era maior. E estava explodindo as madeiras. Correndo, assim que o dia amanheceu, assim que o cemitério abriu, já enterraram o seu Antero. Até porque a corda já começou, inclusive, sabe quando começa a estourar? E vai ficando assim aqueles fiozinhos estourados, mais um pouco explodia a corda e aí ninguém mais sabe o que ia fazer. Foi um desespero. Em nenhum momento o corpo do seu Antero parou de inchar. Por isso que diz um ditado que aqui se faz, aqui se paga. Essa história aconteceu há muitos anos atrás. Mas até hoje, em São Roque, muitos falam da história da fazenda, da história do seu Antero. Que o mundo seja feito de pessoas mais tolerantes, mais boas, melhores, umas com as outras. Porque o bem e o mal existem, mas qual deles a gente vai alimentar é que vai nos alimentar depois. O bem e o mal existem, mas aquele que você alimentar é o que vai alimentar você depois. Quer dizer, se você alimentar o bem, no final, o bem vai te alimentar. Se você alimentar o mal, é o mal que vai te alimentar. E foi o que aconteceu com o seu Antero. Um homem ruim, um homem mau, um homem apegado à propriedade, um homem que simplesmente, no momento de desespero daquela mãe, viúva e um filho único, Pedro, passando mal, ela então pensou em encurtar o caminho, atravessando a fazenda que estava proibido. Estava proibido, ela sabia disso. Mas o menino estava mal. E é quando então, na metade da travessia, cruzando já a metade da fazenda para chegar à cidade, aí aparece o homem. Aparece o homem, grita, esbraveja. O que essa lazarenta está fazendo na minha propriedade, hein? Ela não parou, nem olhou para trás. A senhora é surda! Foi quando então, seu Antero, ou a senhora volta ou eu derrubo seu filho do cavalo com essa corda. Ela não voltou. O seu desespero em salvar seu filho falou mais alto. Não vai voltar não, essa desgraçada. Então você vai ver o que acontece com quem me desobedece. E pegou aquele laço, aquela corda, girou por cima da cabeça e zum! Laçou o menino. Caiu. Ele cai numa pedra. Não tinha mais o que se fazer. Mas a praga foi rogada. A praga foi jogada. Com a mesma corda que você matou meu filho, o teu caixão haverá de ser amarrado.
essa história? Os mais antigos comentam em São Roque. A história da corda que laçou o menino e matou. A mesma corda com que o caixão do seu antero teve de ser amarrado. Quando as tábuas começaram a trincar, quando as tábuas começaram a rangir, já não aguentando mais o inchaço do corpo do seu antero, corre lá pegar aquela corda, corre lá pegar o laço, pra gente amarrar aqui, porque senão quiser vai explodir tudo. Nem bem o dia amanheceu, tiveram que enterrar o seu antero. Até porque até a corda também estava se partindo. Aqui se faz, aqui se paga. O bem e o mal existem. Mas qual deles a gente vai alimentar? Aquele que você alimenta é o que vai te alimentar depois. O mal ou o bem? O que você praticar é o que será praticado depois em você. Rádio Capital. Mais uma história que a vida escreveu. O laço. O fazendeiro antero. Dona Lídia. E a praga da corda. Que saudade de você! Sessão líder, que saudade de você! A emoção do povo. Programa Eli Correa.